eu tentei também, né, a carreira de jogador de futebol, mas também eu desisti muito cedo mesmo, até porque eu recebi a notícia que seria pai, eu tinha 17 anos, não, 16 anos. Eu tinha 17 e quando meu filho nasceu, logo em seguida eu completei 18 anos, né, muito cedo. E sempre fui um cara muito responsável, entendeu? Um cara que sempre busquei ter minha responsabilidade. E aí me afetou muito, né? Eu fiquei super preocupado ali com a situação, apesar de que meus pais me deu todo o apoio, né? Mas eu já abalou minha mente e tal, e aí eu já comecei a pensar na possibilidade de parar de jogar futebol, de tentar ser jogador de futebol profissional para trabalhar. Ainda assim, eu pude disputar um intermunicipal com a seleção de Paulo Afonso, tive ainda a oportunidade de até ir para fora do país, né, através do empresário, não sei se ele ainda é empresário, se é do Lima na época, entendeu? Então, assim, realmente teve essas possibilidades. Aí eu comecei a trabalhar, né, questão de família, e logo em seguida, mas o futebol, ele não saiu, né? Não saiu de mim. Eu queria a todo instante fugir do futebol e tal. Eu sempre falava, não vou trabalhar com futebol, futebol é muito injusto, futebol tem muitas dificuldades e tal. Mas aí, assim, logo cedo também eu comecei a desempenhar a função de treinador de futebol, né? Porque meu pai, ele sempre trabalhou com garotos. E assim, quando eu jogava na categoria acima, eu treinava a categoria de baixo, né? E aí ficou no sangue, né? E meias dificuldades, cara, porque não é fácil, não é fácil mesmo, né? Você também tem um projeto aí, você passa bastante dificuldades, né? E eu sempre, pô, não dá essa situação de futebol, sempre, acredite que eu sempre fugi do futebol. Eu falo direto, eu sempre tento sair do futebol e tal, mas o futebol está sempre comigo, a família é super envolvida. Eu tenho um irmão que jogou bastante, né? Profissionalizou, jogou bastante, conheceu o mundo todo. Enfim, essa é a história. É, com o passar do tempo, né? Eu comecei a pensar, pô, já cansei de estar na beira do campo, lama, né? Lama, sol, poeira. E aí eu digo, eu quero agora ficar na sombra. E aí comecei a me preparar, né? A buscar experiências, a buscar informações. Tenho buscado fazer alguns cursos aí, porque na realidade eu optei em estar fazendo a gestão de futebol, né? E hoje eu estou no Redenção como diretor de futebol. Algumas vezes, né? Eu acabo até sendo um treinador de tampão, né, o chamado tampão, que vai ali com as dificuldades e tal, acabo tendo que estar dentro do campo, mas na realidade hoje a minha principal função no Redenção é diretor de futebol. Eu vou aproveitar aí para mandar um abraço aí, tem uma galera já falando comigo aí, Vital, do União VSR, professor Júnior, cara super competente aí, um amigo da Academia Life Up aí de Piripiri, Rio Sena, certo? Um abraço aí para vocês. Também tem aí um garoto aí, Jefinho, excelente centroavante, mas optou para ser dançarino, ele agora é dançarino. Tem aí também É B, a que arte, né? B é o treinador aí do União VSR, está sempre me acompanhando nas lives aí. Um abraço, irmão, muito obrigado por estar sempre apoiando o trabalho. Isso é importante, né? André, você falou aí, né, algo importante, né, que às vezes o futebol, né, muitas vezes a gente encontra dificuldades, né, no trabalho, na questão do planejamento, né, do realizar das atividades, né? Hoje, o Redenção, ele conta com quantas pessoas, né, trabalhando assim, em relação a profissionais, colaboradores? Rapaz, é o seguinte, como eu já falei aqui, ser diretor de futebol do Redenção não é fácil. É muito difícil.
certo? É muito difícil mesmo, a gente tem que abdicar de várias coisas para tocar o trabalho. E assim, e uma das maiores dificuldades é a mão de obra, né? A gente entende que a mão de obra ela é cara, né? É cara e assim, é necessário, muitas das vezes é necessário não, você tem por obrigação de pagar as pessoas, porque a partir do momento que você está pagando, você pode fazer uma cobrança maior, né? E no futebol, isso é muito importante mesmo. O Redenção hoje, ele até a parada, ele estava trabalhando com uma comissão técnica no Sub-20, que ao momento era a nossa prioridade, né? Com um treinador de goleiro, um preparador físico, o treinador, um auxiliar, e mais 2 pessoas dando apoio, né? Mas eu na diretoria, na gestão, o supervisor, né? Alan, né? Então essas pessoas que estavam compondo a comissão técnica do Sub-20, nós já estávamos montando a comissão técnica do Sub-15, que também iria disputar a Metropolitana. E no Sub-15 até então só tinha um treinador, porque estava naquele período de avaliações, né? Observando tal. Enquanto a gente estava fazendo contato com as pessoas que provavelmente iriam fazer parte da comissão técnica. Mas aí tudo veio, parou, entrou essa situação, entendeu? Não sei se aí acaba respondendo a sua pergunta, né? Tá ótimo. E hoje, André, quais são as categorias que a Redenção trabalha? Priscila, hoje estávamos trabalhando hoje com o Sub-20, né? Iríamos estrear no Campeonato Baiano no Sub-20 no dia 29 de março contra o Bahia. O Sub-15 já estava no período também de formação e o Sub-17 ele iria voltar a treinar no mês de abril, né? A data era no meado do mês de abril, já estava programado para o nosso Sub-17 voltar a treinar. São essas 3 categorias que o Redenção nós trabalhamos hoje. Agora nós temos os núcleos, né, que trabalham com garotos de 5 anos até 14, né, que esse núcleo já é escolinha, entendeu? Já é escolinha. Entendi. E falando dessas categorias, vocês pretendem abrir uma categoria feminina, né? A Redenção hoje tem esse planejamento de trabalhar com as meninas? Minha amiga, o Redenção, por incrível que pareça, ele só ficou nos últimos 4 campeonatos baianos, eu acho que ele só ficou de fora desse último agora, do ano de 2019. Foi o único campeonato dos últimos 4 a 5 anos, o Redenção só ficou de fora desse último campeonato, certo? Também o Redenção disputa campeonato baiano feminino, e eu digo para você, a dificuldade ainda é muito maior. Infelizmente, ainda é muito maior. Eu falo para alguns colegas assim que pior do que fazer futebol feminino, só futebol de veterano. Porque veterano é o seguinte, veterano você pega uma galera que já jogou, cheio de, entendeu? Já joguei aqui, já joguei ali. Então, para você controlar essas pessoas, é super complicado. E depois é o futebol feminino. Infelizmente, é um problema sério. E assim, com muita dificuldade, nós colocamos, né, o futebol feminino do Redenção em alguns campeonatos baianos e terminou realmente a competição com muita dificuldade, com o número de jogadoras. Como é que se diz? As jogadoras, elas brigam entre elas, aí já não quer mais ir para jogo, é para você controlar tudo isso. Eu nunca fiz parte do futebol feminino. Para não dizer que eu não tenho nenhuma participação no futebol feminino do Redenção, após o último campeonato de 2018, do futebol feminino, o Redenção tomou várias goleadas e tal, foi um negócio sério. Aí logo em seguida, o Ipiranga precisava fazer uma matéria sobre futebol feminino e convidou o Redenção para fazer um amistoso. E no Campeonato Baiano, o Redenção tinha tomado 2 goleadas do Ipiranga. Eu acho que foi 16-11, porque era jogo de ida e volta. Aí eu falei, nossa, vou fazer um jogo contra o Ipiranga, vou tomar uma goleada. Só que cheguei lá, só tomei 2-1, irmão. Porque assim, as meninas queriam fazer uma coisa, eu sou muito, sabe?
quem jogou comigo sabe, eu chuto garrafa, entendeu? Peraí, dou tapa no peito do jogador, mas ele sabe. É a questão mesmo, não tem comigo esse faço favor na beira do campo. E aí começou o jogo, elas tentaram fazer do jeito delas, eu comecei logo a dar uns dois. Daqui é como eu quero, e assim, a gente conseguiu um resultado muito bom, que foi tomar 2-1 do Ipiranga, de um time que manteve a base, entendeu? Eu acho que chegou até ir à semifinal do Campeonato Baiano, e quando acabou o jogo, as meninas falaram, algumas, né, que participaram do Campeonato Baiano, falou, poxa, esse que era para ser o nosso treinador e tal, entendeu? Eu falei, não quero não, porque... Aí teve uma que disse, você nunca, ninguém nunca xingou minha mãe, não, você xingou. Eu falei, mas é do momento do jogo e tal. Júnior aí, um amigo aí que é parceiro aí, Júnior, ele é o Chucks aí no Instagram, tá dizendo, esse é dos meus, ele é pior do que eu. Já, Lucas, já levou, o Lucas tá falando aí, já levei vários tapas, né, Lucas? Mas aprendeu muito, né, irmão? E não se arrepende. Então, a maior dificuldade é com relação à questão do comportamento, né, da postura, né? Não com relação à questão de recursos, materiais, ou então... Cara, por incrível que pareça, o futebol feminino ele é mais barato, entendeu? Ele é mais barato, o futebol feminino. O futebol feminino na Bahia, você só tem um custo das passagens de ir para os jogos, entendeu? Diferente das outras categorias. Então, assim, dá até para se fazer um time legal. O problema maior está nisso aí que eu te falei, entendeu? Esse é o maior problema. Porque... E é lamentável... Pode falar, Priscila. É assim, porque... Fale, pode falar. Porque não era para existir isso, né? O futebol feminino ele não é tão valorizado. Eu acredito que era o momento das meninas darem as mãos mesmo, se unirem, porque a Redenção hoje feminino poderia ser uma grande equipe, sendo reconhecida aí, e porque eu acredito que tem meninas de qualidade, né, que estava lá. A grande Com experiência certeza. Você falou aí, 2-1 do Ipiranga, quer dizer, quando colocar a cabeça no lugar, tem que entender que é uma equipe, não é uma jogando contra a outra. A gente começamos, né, antes da pandemia, com o futebol, a trabalhar com o futebol feminino, e enfrentamos também muita dificuldade, por incrível que pareça. Eu achei que seria mais fácil lidar com as meninas, mas não, é ao contrário, muita dificuldade. Pois é, viu você, Priscila, que realmente é muito mais difícil, por incrível que pareça. O nosso time, quem representou o último Campeonato Baiano, foi alguém daí de perto de vocês. Não sei se foi Geraldo. Geraldo parece que tem alguém que trabalha com futebol. Conhece Geraldo, né? Ali de Fazenda Cotos. Sim. Ali foi... Quem representou o Redenção foi justamente eles com o pessoal. E é como eu te falei, é super complicado lidar com o futebol feminino. Infelizmente, entendeu? Seria muito bom, porque assim, o futebol feminino ele tem uma tendência de haver investimento, entendeu? Da CBF, da Federação Baiana. Por exemplo, a Federação Baiana já faz até um tipo de investimento quando ele isenta das taxas de arbitragem, de inscrições e tal, entendeu? Já isenta o clube. Então, mas aí a dificuldade, infelizmente, é essa aí. E no caso, André, com relação às categorias, né? As divisões aí, as divisões que você tem aí no clube, os garotos, né, fazem a competição, né, disputam, e depois, né, campeonatos, o que ocorre com eles? Há uma continuidade no trabalho ou há uma dispensa? O que ocorre com eles? Olha só, você tocou num assunto bastante interessante, né? Infelizmente, a nossa juventude hoje, ela precisa melhorar bastante o comportamento em todos os sentidos. E assim, o Redenção, ele acaba perdendo tempo e parando mais por causa dos atletas, entendeu? É porque assim, a gente termina a competição, por exemplo, o Campeonato Baiano Sub-15 e Sub-17, é muito cansativo, é muito custo, entendeu? Muito gasto.
E aí a gente normalmente dá uma semana de folga. E quando a gente volta aos trabalhos, todo mundo some, cara. Entendeu? É incrível como isso pode acontecer. Entendeu? Todo mundo some. Eles estão ali, todo mundo empolgado com aquela situação de um campeonato e tal. Se os resultados ele não vêm, eles desanimam no meio da competição, entendeu? Os treinos assim para você preparar o time para jogar a partida seguinte é muito difícil, porque os garotos já vão desanimando, entendeu? E aí você termina a competição em um nível de estresse tão grande que você precisa de uma semana de descanso, você precisa de um período para recarregar a bateria, sabe? E esse período, infelizmente, muitos garotos eles acabam sumindo, entendeu? E aí você fica, vamos, eles só voltam a treinar, eles só reaparecem quando sabem que estão perto de uma outra competição. E, infelizmente, é só depois de um ano, porque na Bahia só tem Campeonato Baiano. Por exemplo, Sub-17 e Sub-20, as competições de Federação Baiana só são Campeonato Baiano, Sub-17 e Sub-20. Não existe outra competição, entendeu? Então, assim, eles acabam pagando um preço muito alto por isso. É complicado, né? Aí, como você falou, né, da questão da equipe, né, em si que trabalha, né, dos profissionais, colaboradores. Aí, no caso, seria um trabalho realmente, alguém comentou aqui, um trabalho, né, mental, né, com os garotos, para esse tipo de tratamento, né, como lidar com os garotos, porque, realmente, como você falou, a juventude hoje está, de uma certa forma, muito complicado de lidar, né? Os garotos, às vezes, estão em um ímpeto, né, muito grande, né? Às vezes não respeita, né, aquela pessoa que está ali como um instrutor, né, como aquele que vai levar ele a um determinado lugar que ele sonha, que ele, né, deseja. Mas vê, de certa forma, como até como é que eu posso dizer, um inimigo, né? Não, ele quer que eu faça da forma como ele acha, né? Então, realmente, como você falou, tem muito disso, né? E dificulta realmente o trabalho. Olha só, para complementar essa parte aí, porque eu tenho certeza que eu acho que eu vou voltar a falar disso, né? Júnior tá falando aí, né? Chucks Brito. Parceiro, esse cara aí eu conheci no futebol e logo a gente já se identificou, né? E é um irmão. Tem que ter um trabalho muito grande, trabalho mental para manter esses meninos. Ele é um parceiro, ele já trabalhou com a gente no Redenção, ele sabe o quanto a gente busca fazer esse trabalho. Na realidade, o que o garoto falta, o que falta no garoto é ele acreditar, como você falou, em especial, ele acreditar num clube pequeno, entendeu? É necessário se acreditar no clube pequeno. Se ele hoje não está no Bahia, se hoje ele não está no Flamengo, se ele não está no Vitória, ele tem que estar no time pequeno, entendeu? E assim, eles acabam pecando muito por não dar continuidade ao trabalho. Entendeu? Isso é muito difícil para a carreira deles, acaba atrapalhando bastante. Tá faltando um atleta, sabe? Tá faltando um atleta. Tem jogadores demais aí, em qualquer esquina você vai, qualquer bairro você vai, tá faltando um atleta. Eu, na live com o pessoal do Flamengo mesmo, o Silvio, ele falou bastante sobre isso. Falta o atleta, né? Porque, por exemplo, como eu lhe falei já no início, você tem um grupo de jogadores aí, você anunciou a live, entendeu? Eu anunciei e tal, mas vai ver, o cara tá jogando Free Fire, o cara tá assistindo live de pagode, entendeu? E tá fazendo qualquer outra coisa, menos acompanhando o que interessa a ele, que é o futebol, entendeu? Isso que é a realidade. Verdade, infelizmente. A gente tem meninos bons, né? A gente trabalha aqui mesmo nos Gideões, mas como você falou, eles fazem coisas hoje na equipe pequena, de bairro, que não vai fazer
no Bahia, no Vitória, né, no Flamengo. E o futebol, algo interessante que a gente falou na live anterior com o professor Augusto, que o futebol ele não começa dentro de campo, ele começa fora também. E os meninos de Com hoje não certeza. entendem isso, né? Eu acho que hoje é uma grande diferença para o atleta desse século, né? Dessa época que a gente vive, com os atletas anteriores, né? Muita brincadeira, né? Não leva o futebol a sério. A gente compartilhou, publicou no grupo do Insta, no grupo do WhatsApp, e eles não estão nem aí. Parece que não liga para o que está acontecendo. Com Não, vai certeza. ser uma Mas live interessante. E é E algo muito assim, lamentável. e você não se entristeça achando que o problema só é com vocês, com o garoto de vocês, que é um problema, sabe? É o problema de todo. Eu vou falar do país, porque nós estamos no Brasil, né? Nós não sabemos como é que os jovens de outros países se comportam. Vamos falar do nosso país, porque todo mundo reclama, sabe? Todo mundo tem reclamado bastante. Isso impede o crescimento do atleta, entendeu? Quer ver uma situação que é ruim para eles? Por exemplo, o garoto que é 2002, eu vou falar assim porque eu estava trabalhando agora com esses garotos. O Campeonato Baiano esse ano, a data limite é o atleta nascido em 2000, certo? Mas só que o atleta 2002, ele já não pode mais jogar no Sub-17, ele tem que fazer parte do Sub-20, é o primeiro ano dele do Sub-20. E aí ele chega, se ele não é titular, ele tem dom, ele é bom jogador, ele tem boas condições, mas se ele não for titular, ele deixa de ir treinar. Ele só quer voltar lá quando for o último ano dele, o ano base dele, entendeu? Aí eu lhe digo para você, até isso eu trabalho na cabeça dos garotos. Eu falo, cara, ganha tempo, não perde tempo. Se você para de treinar nesse período, vocês vão perder um ano da carreira de vocês. Faz o planejamento na carreira de vocês, pessoal. Planeja, ó, eu sou 2002, agora não posso mais jogar sub-17. Não tenho um Flamengo para eu jogar, não tenho um Barcelona para eu estar. Bom seria que um garoto com 17 anos ele tivesse no Real Madrid, ele tivesse jogando no Flamengo. Isso é uma realidade, existe, né? Mas se ele não tá, pô, vai para o clube pequeno, se prepara. Quando ele chegar na idade dele, no último ano lá, ele vai chegar atropelando, sabe? Ele vai chegar num nível muito bom. Então essa também é uma grande dificuldade. E isso acaba recaindo no nosso trabalho, porque a gente não consegue dar um prosseguimento a uma equipe, sabe? Por exemplo, nosso Sub-17 do ano passado não classificou, chegou até a última rodada tendo chance, mas não classificou. E assim, eu analisando, eu falei, bom, o grupo não tinha condições de chegar, mas individualmente existem muitos bons jogadores, entendeu? E aí, assim, precisava dar uma continuidade. Mas desse grupo aí, só tem dois trabalhando. Um é 2002, ele tá no grupo. Aliás, os dois estão no grupo do Sub-20, sabe? Os outros sumiram. Aí você vai ver, o cara tá disputando o campeonato de escolinha, tá aqui, tá acolá, você tá entendendo? E assim, respeitando todos esses trabalhos, porque é daí que vem os jogadores, mas é diferente, pô. É diferente você viver aquilo ali, sabe? Eu costumo dizer para eles, pô, velho, jogador de futebol, cara, jogador de futebol, ele tem que ter também um pouco de vaidade. Eu costumo dizer para os garotos que trabalham comigo, ó, eu gosto de jogador mala daqui do portão para fora. Daqui do portão para dentro tem que ser retado, entendeu? Ou seja, põe no Instagram lá, atleta profissional do Redenção, entendeu? Atleta profissional do ABB, atleta profissional do Leônico, entendeu? Gideões, tem jogo dos Gideões, professor, eu sou grato ao senhor pela oportunidade, mas agora eu estou no Redenção, eu estou no ABB, eu preciso me preparar para aqui, você está entendendo? A realidade é essa, tem que ser encarado assim, porque se não for encarado assim, não vai, velho, não vai, vão ficar o tempo todo, ó, batendo e não vai sair, sabe? E o interessante é que muitas vezes quando tem, né, a avaliação da Redenção, a avaliação, né, do Leônico, e a gente compartilha com eles, no outro dia quando a gente pergunta quem foi, 1, 2 ou nenhum foi,
a gente, meu Deus do céu, vocês têm que abraçar a oportunidade, tem que dar a cara a Com tapa, certeza. porque o tempo vai passando, eles vão ficando mais velhos, vão perdendo as oportunidades. Essa semana a gente estava conversando, a atleta que começou com a gente com 14 anos, já tem 17 e não abraçou uma oportunidade que a gente deu. Com E aí? certeza. É porque eles deixam de acreditar no clube pequeno. Eu falo todos os dias, o grupo que trabalha comigo, eu falo, velho, leve isso aqui como se fosse seu trabalho, cara. Isso aqui é que vale colocar no... Por exemplo, ó, o Flamengo, ele dificilmente ele vai vir em Salvador fazer uma avaliação para jogadores sub-20. Entendeu? Dificilmente. Aí eu lhe pergunto, então quer dizer que o jogador sub-20 tem que parar de jogar? Não. O jogador sub-20 ele tem que estar no clube pequeno, ele tem que estar no ABB, ele tem que estar no Redenção, ele tem que estar no Leônico, ele tem que estar no Galícia. Porque eles estando nesse clube, o Flamengo vem e contrata eles. É diferente. Você entendeu? É diferente. O cara vem aqui assistir um jogo do Campeonato Baiano, ele não vai ver jogador do Bahia e do Vitória. Porque ele sabe que aquele jogador do Bahia e do Vitória está com contratos, entendeu? Mas no Redenção, ele pode levar. Fica mais fácil, entendeu? Os caras não entendem. Eles não entendem. Eu não sei o que é que acontece com essa geração. Eu falo, pô, vocês são espertos para umas coisas e vocês são lerdos para outras coisas. E vocês estão voando para outras coisas. Quer ser o quê? Quer ser jogador de futebol? Encara o negócio como atleta profissional, entendeu? Não, eu sou atleta profissional. Isso é fundamental. Verdade. E no caso, André, e o atleta que se destacar, né, em meio a toda essa dificuldade, né, imposta por eles mesmos, né, mas vamos supor, um atleta se destaca no Redenção, né, qual o processo, né, qual o procedimento que o clube, né, o Redenção faz com esse atleta para que ele possa dar continuidade, né, na carreira, no sonho dele? Existe algum tipo de trabalho? Olha só, como eu te falei, nós estamos sempre montando uns elencos assim, que a maior dificuldade tem sido essa, o curto prazo, sabe, para fazer um time. Por exemplo, nosso sub-20, eu analisando também de fora, né, o trabalho do treinador e tal, eu olhando, eu digo, bom, nós temos um time muito bom individualmente, jogadores que têm condições de jogar em qualquer time do futebol brasileiro, sabe? Talvez nós não vamos fazer boa campanha, certo? Porque do curto prazo, né? Do curto prazo ali do trabalho. Esses jogadores, para dar uma continuidade, o mais importante são eles, é acreditar no trabalho, entendeu? É como eu falei, nós estávamos planejando jogos do Redenção para ver um observador técnico de vários clubes do futebol, entendeu? Aqui do Brasil. Hoje nós temos pessoas que estão próximas a gente. Isso também é fundamental. Você ter alguém, né, com pessoas que tenham influências em outros clubes, né, que possa trazer um observador técnico, que possa estar na arquibancada assistindo o jogo e apontando aquele determinado jogador. Isso é muito importante, né? E, infelizmente tem isso também. Então, assim, hoje nós já temos essas pessoas para fazer esse trabalho, sabe? E, assim, o Redenção também já revelou vários jogadores, né? Só que de uma forma assim, como não, por exemplo, você coloca um jogador no Redenção aqui. Se você termina a competição e você diz pra gente, tem um lugar para meu jogador ir e tal, beleza. Se você está dizendo que tem, você trouxe o jogador do seu projeto, a gente nunca criou problemas para dar liberação do atleta, sabe? A gente nunca criou problemas. Então, assim, tem muitos jogadores do Redenção nessa situação, que após terminar o campeonato, alguém falou que tinha, o pai veio e disse que tinha. E aí, já que você tem, tudo bem, a gente tinha uma outra carreira, um outro planejamento para ele. Mas já que você está dizendo que tem, tudo bem. Você está liberado para tocar a vida, entendeu? Infelizmente também ainda tem isso, viu? A gente tem que administrar essas coisas, né? Porque é aquela situação, o cara vem aí, né? Ele usa de seu material, usa de seu tempo, do seu trabalho, né? Aí dos Gideões vai para outro clube e depois ele não tá nem aí para você, né? Nem reconhece o seu trabalho, tudo aquilo que você fez, né?
Verdade, acontece. No caso, André, por conta, né, da Covid, tudo parou, o futebol parou. Como você falou aí, né? Tinha a equipe, o Sub-20, né? Vocês já estavam trabalhando, já estavam uma perspectiva, né? Do campeonato. No caso, esses atletas, né? Já tem algum planejamento, caso, né? Quando retornar, no caso, quando retornar o campeonato, né? O futebol, existe um planejamento para reaproveitar, né, esses atletas, ou não tem mais condição, né? Porque muitos atletas que tem 20 e está fazendo 21, né, 21 anos. Então, isso tudo, de uma certa forma, afeta, né, atinge o Redenção. Olha só, outro assunto muito importante que você tocou agora, né? E assim, infelizmente, muitos não vão ouvir isso. É um momento muito complicado. O que nós estamos passando, nós vamos ter prejuízos irreparáveis em todos os sentidos, certo? São prejuízos irreparáveis. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, daqui a um mês, daqui a 6 meses. Infelizmente, nós não temos essas informações. O que acontece? A Federação Baiana ela está fechada. Se você abrir o site da Federação Baiana, você vai ver lá. A federação está fechada por tempo indeterminado, né? Os clubes ainda têm até acesso através do e-mail, através do telefonema, mas eles não têm datas para retornarem. Então, são prejuízos irreparáveis. Olha só, quando acontece esse tipo de coisa, você acaba perdendo uma geração, entendeu? Você acaba perdendo muitos jogadores de uma geração. Não vou dizer que porque seria muito... Por exemplo, no ano de 2014, foi a nossa Copa aqui, né? A Copa no Brasil, né? E no ano de 2014, a Federação Baiana, junto com a Sudesp, deixou de fazer algumas competições que são muito importantes, né? São muito importantes para a formação do atleta. Foi a Metropolitana e a 2 de julho, entendeu? E eu digo para você, foram prejuízos irreparáveis, porque vários jogadores da geração, nascido do ano de 97, deixou de participar dessas duas competições e são muito importantes para a formação do atleta, sabe? Eu falo elas duas porque são as competições que nós temos na Bahia, entendeu? Metropolitana, 2 de julho e Campeonato Baiano. Imagina você que não teve a Metropolitana e a 2 de julho. Então, os jogadores do ano de 97 ficaram meio que perdidos. Não teve a competição, não teve uma sequência de jogos, de viagens, entendeu? De você participar daquilo. Foi um prejuízo irreparável. Aí agora esse ano nós temos essa situação, né? A pandemia. Nós já foi cancelado Metropolitana, o prazo já excedeu. Eu acredito que a 2 de julho também, porque a 2 de julho já fala, no mês de julho, entendeu? E os clubes já deveriam estar classificados, já deveria estar agora finalizando a Metropolitana, a Sudesp já com noção de quais eram os clubes classificados. Campeonato Baiano Sub-20 não se sabe ainda o que vai acontecer. Os clubes planejaram, por exemplo, o Redenção planejou, fez um planejamento de curso e tudo. Não se sabe como vai lidar agora. As pessoas que estariam para ajudar, será que vão poder ajudar, entendeu? Depois de tudo isso, né? Então tem toda essa situação. Então assim, eu estava hoje pensando, falei, nossa, muito jogador, muitos bons jogadores vai acabar perdendo, entendeu? Porque os jogadores 2000 é a última oportunidade na base, né? E assim, não é que não possa acontecer ainda, porque é Deus que determina todas as coisas, mas já é um empecilho a mais para que as coisas aconteçam. Infelizmente, como eu lhe falei, nós não temos nada definido, nada. Os clubes não sabem como vai acontecer as coisas amanhã. De repente, segunda-feira, a Federação Baiana diga que vai começar, já vai ter e tal, né? Mas hoje nós não temos nenhuma resposta. André, hoje a Redenção ela não tem uma equipe principal, né? Vocês pretendem
né? Formar uma equipe principal ou só trabalhar com a base? Você fala o profissional, né? O profissional, isso. É o seguinte, é um sonho do Redenção a gente poder disputar, porque nossa vaga hoje profissional, da equipe profissional seria a segunda divisão do Campeonato Baiano, certo? Por exemplo, esse ano cogitamos de novo, mais uma vez, a possibilidade de disputarmos, certo? Então, assim, já foi descartada a possibilidade, nós não vamos disputar, mas esse trabalho do Sub-20, ele faz parte do planejamento do profissional, entendeu? Uma equipe barata, uma equipe de jogadores formados no clube, entendeu? Então, assim, o ano de 2021 já inicia-se assim, planejando o time na segunda divisão do Campeonato Baiano, entendeu? Mas eu digo uma coisa para vocês, uma coisa que o Redenção procura fazer é sempre as coisas com os pés no chão. Nós não vamos fazer nada que não possa cumprir, entendeu? A gente pode até planejar, tal, sonhar, mas se vermos que nós não vamos cumprir tudo aquilo que a gente acertar com os atletas, com a comissão técnica, nós não vamos entrar de forma nenhuma, entendeu? Mas é um sonho e, tipo assim, como eu falei também no início, eu estou me preparando, né, na questão de gestão, para que eu possa realmente realizar isso, entendeu? Botar o time na segunda divisão, e aí a gente vai se sentir realizado com Redenção. E qual é a principal característica hoje que o atleta ele precisa ter para fazer parte da equipe Redenção? Além, né, de saber jogar bola. Uma outra boa pergunta, né? É o seguinte, eu sou muito observador, entendeu? E muito exigente também com o atleta. Como você bem falou, primeiro tem que saber jogar, né? Tem que saber jogar. Mas tem outras características que hoje acabam influenciando. Muitas eu sou contra, mas quem sou eu para ir de encontro, né, à realidade do futebol atual, entendeu? Nós vemos hoje muitos bons jogadores ficando para trás. Quantos Neymars vai ficar para trás? Quantos Messi? Quantos Cristiano Ronaldo? Quantos Ronaldinho Gaúcho? Vocês podem ter essa noção também, que eu acredito que no trabalho de vocês aí tenha jogadores com características técnicas muito boas, mas que não vai chegar, entendeu? Então, assim, a gente observa muito hoje disciplina, eu falo direto, o jogador tem que querer, né, tem que ter disciplina, ele tem que ter primeiramente como objetivo ser jogador de futebol, entendeu? Eu falo direto também, eu não posso estar no Redenção como clube profissional fazendo trabalho de escolinha. O atleta tem que chegar no Redenção pronto, e também sou contra isso, entendeu? Porque eu acabo também tendo prejuízos com essa filosofia. Eu acabo porque muitas das vezes o cara observa um jogador do Redenção e diz, é bom, mas falta isso, falta aquilo. Pô, mas é base, entendeu? E na base interessante, na base é formar jogador. A base não é para ganhar títulos, entendeu? O título ele vai vir, porque alguém tem que ser campeão, entendeu? Alguém tem que ser campeão, né? Uma competição vai iniciar, alguém tem que ser campeão. Mas a base, o principal objetivo da base é formar jogador, entendeu? E com esse processo de aceleração que nós estamos tendo no futebol, por exemplo, ano passado eu vi jogador eu acho que 16 ou foi 17 anos, estreando no profissional do Vasco, entendeu? Estreando no profissional do Fluminense. Aí você para e diz assim, pô, eu tenho um jogador que eu me acho bom de 17 anos, mas 17 anos o cara já está estreando no Fluminense. Isso é muito ruim, você acredita? Isso é muito ruim. Então, assim, tecnicamente, eu sou muito observador. Eu vou falar aqui para vocês o seguinte, para vocês terem uma noção. Quando estou no campo trabalhando, eu falo para os garotos, né? Por exemplo, para os zagueiros, eu digo para eles, pode dar o gol, mas não dê chutão. Eu quero formar bons zagueiros, entendeu? No jogo, não é para ele dar o gol, ele vai dar chutão, mas treinando eu cobro isso. Não dá chutão, velho. Dê o gol,
pode dar o gol, a responsabilidade é minha, mas não deixo tão, porque eu quero ver a qualidade técnica do atleta, né? A qualidade técnica é fundamental, a disciplina é fundamental, entendeu? Infelizmente também hoje você chega num lugar, você vê um jogador, são poucos clubes no futebol brasileiro que não observa isso, mas o jogador é 2015, mas tem 1,5 m, ou 2015, sub-15, desculpa, sub-15, deveria ter 1,80 m, entendeu? E aí você acaba perdendo muitos bons jogadores. Hoje eu sei que o Santos, né, o Santos no Brasil, ele não olha para isso. O Santos é um clube que olha a qualidade técnica, é por isso que acaba formando alguns, Robinho, Neymar, aí vai surgindo outros, porque eles olham realmente a qualidade técnica. O cara é bom, tá no Santos, entendeu? Eu vi essa pergunta que você fez na live do Flamengo, né? Do profissional do Flamengo, você fez essa pergunta a respeito do jogador, né, que dribla, do futebol arte, né? A falta do futebol arte, né, no Brasil, a cada dia né, o futebol mudar, né, as características do futebol mudar. Né? André, para a gente fechar a nossa live, né, queria deixar uma pergunta. Hoje, né, ver essa luta, essa batalha, né, para dar continuidade no trabalho, né, o Redenção, né, tem algum planejamento com relação à questão de estrutura? Né? Eu falo assim, de um CT, de um espaço físico para ser feito esse trabalho? Olhe bem, tem, certo? Tem também. Nós já chegamos perto disso, entendeu? Já chegamos perto disso. E nesses últimos dias eu estava conversando com um amigo é uma das coisas que eu vou dentro, né? Eu vou me esforçar assim que tudo isso passar para viabilizar essa situação, entendeu? É uma coisa que ele já falou para mim, não, isso é muito importante, porque se você tem um campo, você tem um alojamentozinho, você tem um vestiário, muda muita coisa, entendeu? Aí o atleta já vê o clube diferente. E aí agora que começa, né, outras dificuldades para eles. Porque a partir do momento que você tem isso, você apanhou tanto dos atletas aqui da região que você fica escaldado. E aí você prefere trazer da onde? De fora. Por quê? Porque uma coisa não sei se ainda dá tempo a gente falar, essa situação seguinte. Nós temos que ver o seguinte, o atleta de Salvador, ele não dá certo nos clubes de Salvador, porque, primeiro, eles não acreditam, certo? Nos pequenos. Eles, muitas das vezes, não acreditam nem no grande. Bahia e Vitória, você ouve muito falar dos garotos, Bahia e Vitória é máfia. Eu já digo para eles diferente, Bahia e Vitória não é máfia. Bahia e Vitória é altamente profissional. O atleta que está aí nos Gideões, ele vai aprovado no Vitória. O que acontece? Ele tem que viver para o Vitória. Ele não tem mais que viver para os Gideões. Ele não tem mais que sábado, de tarde, jogar um amistoso no seu time. Porque o trabalho altamente profissional, ele requer isso, entendeu? O treinador, o preparador físico, ele faz uma programação de segunda a sexta treino, normalmente sábado os caras se viram para fazer um amistoso, e o sábado de tarde e o domingo, durante o dia, faz o descanso, que faz parte do treinamento. E o atleta que mora em Salvador, o que é que ele vai fazer? Ele joga nos Gideões, foi pro Vitória, ele vai jogar em seu time. Ele não vai jogar em seu time porque você não deixa, ele vai brincar um golzinho na rua dele. Você entendeu? Acontece. Ele vai brincar um baba, ele vai brincar um salão. O que é que acontece? Segunda-feira, ele vai chegar em um nível inferior àqueles jogadores que estão lá alojados, que só fizeram descansar. No máximo, foi no shoppingzinho, dar um passeio que os caras liberam. Você entendeu? Então, assim, isso acaba influenciando muito no resultado do atleta dentro de campo. E eles não têm essa noção. Eu explico isso para eles. Eu falo, rapaz, vocês têm que ser altamente profissional, irmão. É como eu falei. Ei,
bota lá no Facebook, atleta do Redenção, atleta do ABB, atleta do Galícia. Seja atleta, entendeu? Seja profissional. E isso acaba atrapalhando. Aí, com essa situação, o Redenção passa a ser um clube que também acaba trazendo jogadores de fora, porque sabe que isso influencia, entendeu? Então, assim, o bom seria que a gente tivesse na nossa região. Por exemplo, o Redenção ficou muito tempo aqui na suburbana. Eu suava para que os jogadores fossem da suburbana, entendeu? Mas você acaba, pô, o cara não vem no treino, o cara mora ali no Lobato, fica 2, 3 dias sem vir no treino, porque não veio, porque não tinha transporte, pega o trem, o trem é longe, mas é longe como? Entendeu? Eu moro no Lobato, não tenho dinheiro pro trem, professor, vem andando, pô, entendeu? Vem andando. O atleta hoje, o jovem hoje, ele quer ver, quer ver a Neymar, quer ver o cabelo de Neymar, a chuteira de Neymar, a roupa que Neymar veste, mas não quer ver a história de Neymar lá atrás, entendeu? Eles não se importam com a história lá atrás, né? E a história, normalmente, é de luta, é de esforço, entendeu? É de abdicar daquilo que ele quer, tudo isso. E é Essa é a maior interessante dificuldade nossa. que na vez que a gente foi lá no Fazendão, conversar com o avaliador do Bahia, quando a gente entrou, uma das coisas que a gente reparou é o número de atletas do interior chegando para se alojar. E foi algo Com que certeza. a gente falou aqui com os meninos dos Gideões, muita gente do interior. Olha, Priscila, sabe o que acontece? É como eu lhe falei, os caras trazem todo mundo de fora. Sabe por quê? Porque eles têm 24 horas, 7 dias na semana, 365 dias no ano, o controle do atleta, sabe? Aqueles jogadores de Salvador, que eles veem que tem boas possibilidades, eles levam para lá também, entendeu? Então, assim, faz parte do trabalho. Sabe quando é que ele pega jogador de categoria de Salvador? Quando é categoria informação, por exemplo, sub-14, sub-13. Quando chega no sub-15, que já pode alojar, que essas idades, 14, 15, 13, 14 anos, os clubes da Bahia não podem alojar. O Ministério Público proibiu, entendeu? Então eles têm que formar, já começar a tirar jogadores, começar a ver quem é de Salvador, eles pegam. Aí nesse período todo mundo joga no Bahia, joga no Vitória. Mas quando vira sub-15, que eles já podem trazer de fora, aí vai todo mundo dispensado. A peneira, minha amiga, fica complicado. O funil, realmente, para passar, é muito complicado. É muito complicado. André, eu queria agradecer, né, a sua participação aqui na live. Né? Dá uma travada. Aqui. A conexão travou. Então é isso, pessoal. Você que é atleta, né, que está assistindo a live, né, pegue firme, né, não desista, tá certo? Continue o seu objetivo. André, voltou? Oi, Aí. voltei aí, mas eu vi você falando que você está agradecendo. Isso. Eu agradeço aí, né, por você ter aceitado esse convite de estar conosco, né, compartilhando, né, sobre o Redenção, sobre você, né, sobre as dificuldades, sobre as vitórias, né, e vou deixar esse espaço aí, né, esse tempo que a gente tem, para que você mande um recado, né, para esses garotas que sonham de se tornar jogadores profissionais. Olha, eu já deixei o recado para eles, entendeu? Mas eu para reforçar, eu vou dizer para eles o seguinte: tem que mudar o pensamento, entendeu? Tem que deixar o Free Fire do lado, tem que buscar, de qualquer maneira, tem que se tornar atleta, entendeu? É fundamental isso. Tem que acreditar no clube pequeno. Matheus Martins, esse aí é meu primo, entendeu? E meu primo, é uma prova de que tem que ser feito assim. Esse Matheus aí, ele jogou no Redenção, ele acreditou vários anos no ABB, disputou competições no ABB, várias, entendeu? Sub-17. Aí o ABB não disputava o Sub-20, ele foi para Sergipe, para um pequeno, e o ano passado jogou no Bahia, entendeu? É um jogador que recentemente agora fez o contrato de empréstimo, porque ele é do Largatense, né? Tem contrato lá de profissional, um jogador, bastante possibilidade lá, e o Bahia
trouxe ele com empréstimo de 1 ano, ele é meu primo, entendeu? Então, assim, tem que acreditar no pequeno, é fundamental que acredite no pequeno, é fundamental também, quando está iniciando, que acredite em um trabalho como os Gideões, entendeu? Que acredite, que escute vocês, que vejam, saiba distinguir quem são as pessoas de caráter no futebol, porque infelizmente tem muita gente no futebol de mau caráter, entendeu? Então, assim, são coisas que é fundamental para a carreira do atleta. E planejamento, é o que eu falei também. O atleta, ele é 2002, não é o ano base dele, não é bom. Se ele tiver numa equipe como titular do Sub-20, ótimo. Mas se não tiver, aguarda o momento, treina, faz parte do grupo. O Campeonato Baiano Sub-20 desse ano estava programado para ser um excelente campeonato, eram 15 jogos, entendeu? Então, assim, fazer parte de um grupo de viagem, de jogos, de ir no banco, de participar de pré-eleções, isso ia dar um lastro muito bom para a carreira do atleta, sabe? Então, são coisas fundamentais para que eles possam chegar onde eles querem. Porque, assim, futebol está se tornando um esporte muito caro. Futebol está se tornando um esporte de rico. Há muito tempo eu vou falando isso. Futebol está se tornando um esporte de rico. Vai chegar, eu passei ontem em Lauro de Freitas, estava com um amigo, meu irmão, ele falou, eu falei sobre o shopping, ele disse, nesse shopping aí tem 2 campos. A Escolhendo o PSG já tem 300 alunos matriculados. O que é que vai acontecer? Será que o garoto da periferia tem condições de ir para a Escolhendo o PSG? Não tem. Quem vai? Quem tem, E o que é que vai acontecer lá? Vai se preparar da forma correta, porque vai ter bons profissionais, entendeu? Então vai passar na frente do garoto da periferia. Lá na frente vai passar na frente, sabe? Vai acabar atropelando o garoto da periferia. Então é isso aí, meu amigo. Eu agradeço aí, certo? Continue aí, vocês são parceiros do Redenção, né? Continue firme aí, qualquer ajuda, qualquer dificuldade que a gente puder estar juntos aí, tá bom? Obrigada, André. Valeu, meu amigo. Fica com Deus, uma boa noite para vocês. Um abraço. Boa noite.